Aleluia! Quero dizer que todos são bem-vindos aqui nessa noite, ou de dia ou de tarde. Não sei quando você está vendo esse culto, mas é muito bem-vindo, com certeza. É um culto no dia 25 de abril. Você sabe o que é o dia 25 de abril no calendário cristão? É o dia de salvação. É isso mesmo. É o dia de salvação, de reconciliação, de arrependimento, de nos aproximarmos com Deus. E todo dia é dia de salvação. Isso é um enorme privilégio de termos um Deus amoroso, bondoso e que sempre está de braços abertos para nos receber. E espero que você ouça a voz de Deus mais uma vez, através da mensagem, através das músicas, mas é essa a minha oração hoje. E eu passo a palavra agora para a linda soldada Ingrid Soares. Aleluia! Que alegria estar aqui hoje com você, dividindo este tempo de oração. Quero te fazer uma pergunta e peço que você reflita nela durante todo o nosso culto de hoje. O que é o Evangelho? Vamos pensar, ok? E agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigada por mais um dia e que o Senhor esteja em todas as casas em que este culto chegar, em todos os corações, e que essas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, possam ser instrumentos do Senhor na vida de cada um da família. Deus, peço que o Senhor continue olhando por nós nesse momento tão delicado do mundo, que o Senhor nos proteja, que o Senhor esteja junto na doença, no desemprego. Nós sabemos que o Senhor está em cada detalhe, Senhor, e nós vamos ver isso e agradecer por cada ação que o Senhor tomar. Obrigada, Deus, por estarmos aqui neste momento, parando toda a nossa vida, que nós sabemos que a prioridade, Senhor, é você. Não importa o quão corrido esteja o nosso dia, nós tiramos esse tempo porque o Senhor merece todo o tempo e toda a nossa vida de dedicação, meu Deus. Agradeço por mais uma oportunidade de estarmos aqui e que o Senhor chegue em cada lar que este culto chegar, Deus. Abençoe os nossos irmãos, as famílias de nossos irmãos e de todo o nosso mundo. Amém. Pra que eu pudesse te ver.
Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é o fraco ensino bíblico. As consequências são várias. Algumas delas eu posso destacar é que nós nos tornamos uma igreja que sente muito, pensa pouco e que desconhece o modelo e a proposta de Jesus. O Corpo Central de São Paulo, nos últimos anos, tem semanalmente, sempre às quintas-feiras, das 20 às 21h30, ministrado estudos bíblicos de qualidade. A próxima série será sobre o livro de Efésios e será ministrado pelo Major Marcelo Simões. Por isso, quero convidar você para estar conosco e para juntos aprendermos da Palavra de Deus. Major Mário Wilson, em nome de todos os soldados, membros, aqueles que participaram dos estudos bíblicos online, do Corpo Central e também de outras nomeações aí no Brasil, queremos agradecer pelo senhor ter separado um pouco do seu tempo para estar conosco. Aprendemos bastante, o senhor não fugiu de nenhuma pergunta e nós realmente agradecemos ao senhor por essa disponibilidade que o senhor teve de estar conosco. Também agradecemos a sua esposa, a Major Francisca, por nos ceder esse tempo, né, para que o senhor pudesse estar conosco. E oramos para a sua família nesse momento de transição, né, que o senhor está indo para Redondo Beach, na Califórnia, e sabemos que da mesma maneira que o senhor foi bênção para nós, o senhor vai ser para aqueles que o senhor vai encontrar na Califórnia. E também oramos pela sua família que fica, né, suas filhas, netos, nesse momento que sabemos que isso é um momento difícil também da separação, né? Mas, de qualquer maneira, uma vez mais, eu, em nome de todos aqueles que participaram do estudo bíblico, queremos agradecer porque o Senhor compartilhou da sua sabedoria conosco. Sabemos que o seu coração é um coração puro e o Senhor muitas vezes era forte quando tinha que ser, mas também o Senhor podia ensinar com muito carinho e amor para que nós pudéssemos entender um pouco melhor da Escritura e das palavras de Jesus Cristo. Então, novamente, muito obrigado. Deus abençoe nessa nova jornada que o senhor vai começar com a sua esposa na Califórnia. E quem sabe, num futuro próximo, a gente pode estar junto de novo, fisicamente ou online, né? Então, Deus abençoe e nos vemos prontamente aí no mundo do Exército de Salvação. Até mais. Quero reforçar o convite a todos para o nosso estudo bíblico, que acontece às quintas-feiras, às 20h, com o Major Marcelo. Vamos deixar o link da nossa sala virtual na descrição. Caso você queira também entrar em nosso grupo de WhatsApp,
Você pode entrar em contato com o Major Marcelo ou com a Major Vanessa ou com alguém do Corpo Central. Se você também não tiver o contato de nenhuma dessas pessoas, nós vamos deixar também o e-mail do Corpo Central aqui na descrição. Todos são bem-vindos. Olá pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui para relembrar com vocês todos os nossos aniversariantes do mês de abril, os que já fizeram aniversário e os que ainda estão por fazer até o final do mês. Vamos lá? No dia 1º tivemos o Sadraque. No dia 2, o nosso novo oficial dirigente, Major Marcelo. Dia 4, a Priscila. Dia 6 foi o dia da Ivenarde. No dia 12, foi a Dona Neuda. Dia 14, tivemos o Caio fazendo aniversário. Dia 18, o pequeno Joaquim, filhinho da Alana e do Jamil. Dia 21, tivemos a Cíntia. Ontem foi a vez do Major Azevedo, completar mais um ano de vida. Amanhã será a vez do Matheus, filho dos majores Marcelo e Vanessa. E no dia 27, o Major Dirceu e o seu filho Juninho também completarão mais um ano de vida. E a gente não poderia aqui deixar, eu não poderia deixar de mencionar a nossa felicidade do Corpo Central em ganhar mais um membro, mais um salvacionista. Dia 10 de abril, como a gente já sabe, o próprio pai deu um testemunho no domingo passado, veio ao mundo o Rafael, o pequeno Rafael, filhinho da Izzy e do Henrique. Então, eu queria deixar um versículo para todos os aniversariantes, desejar que as bênçãos do Senhor continuem sendo jorradas diretamente do trono sobre a vida de cada um de vocês. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Um grande beijo e até maio, se Deus quiser.
Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que tivemos hoje de te adorar e te exaltar. Obrigado, Senhor, porque mesmo à distância, Senhor, pedimos que o Senhor receba este culto que foi feito com todo o nosso coração. Recebe, Senhor, os louvores, recebe os agradecimentos, recebe, Senhor, essa oração que nós fazemos em favor daqueles que perderam seus entes queridos, familiares, amigos, para o Covid, Senhor. Cada dia que passa, mais pessoas próximas de nós estão perdendo vidas preciosas para elas e para Ti também. Mas nós entendemos, Senhor, que Tu és o Senhor sobre todas as situações. E te pedimos, Senhor, que a Tua mão de consolo e de poder alcance essas famílias, alcance nossos vizinhos, colegas de trabalho, conhecidos, parentes, enfim. Alcance essas pessoas, Senhor, com a Tua mão de poder e Tuas consolações, Pai. E também aqueles que têm passado qualquer dificuldade relacionada ao Covid, seja desemprego, seja falta de oportunidades, seja dificuldade de estudos. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas, Pai, e visita poderosamente. Nós queremos colocar a vida do mensageiro nas Tuas mãos e pedir para que o Senhor fale conosco através da Tua santa palavra. Nós precisamos de Ti mais e mais. Fica conosco, com cada lar que está aqui assistindo esta live. Em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas no Teu altar, pedindo que o Senhor nos molde, nos ensine e nos corrija. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Para mim é uma satisfação, uma alegria poder entrar em contato com vocês e poder expor a palavra de Deus, que é aquilo que tenho feito durante todo o meu ministério, e Deus tem me abençoado, e Deus tem honrado a sua palavra, tem honrado a Deus aquilo que tem sido feito para a sua glória. E nesta ocasião, queremos compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus e tentar expor algo que possamos compartilhar e sentir o poder de Deus através da palavra que o Senhor nos deu para conhecê-lo e para cumprir o ministério que Ele nos proporcionou. A carta aos Romanos é chamada a Catedral da Doutrina Cristã. Nela, o apóstolo Paulo tem exposto o Evangelho, é isso que ele diz no seu primeiro capítulo, nos versículos de 1 a 7, que já foi lido. E eu gostaria ainda de ler em Romanos, capítulo 1, os versículos 14 a 17. Paulo diz o seguinte: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, como a sábios, como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho,
pois é o poder de Deus para a salvação. O exército de salvação declara como sendo a sua missão pregar o Evangelho de Jesus Cristo e suprir as necessidades humanas em seu nome. A maior necessidade humana é do Evangelho, porque o Evangelho é que transforma o ser humano. O mundo não pode ser transformado se o homem não for transformado. Esta era a palavra de Wesley. Ele sempre enfatizou isso. Sem o Evangelho, o mundo não pode ser transformado. Mas a palavra Evangelho, na verdade, o que significa Evangelho? Vamos tentar pensar nesta palavra e no seu significado. E nós vemos então que a palavra Evangelho, que em português é Evangelho, em grego vem da palavra euangelion. E esta palavra, segundo o grande reformador, o grande tradutor Tyndale, ele disse o seguinte: significa notícias boas, alegres, felizes e jubilosas, que enchem o coração de gozo, levando a pessoa a cantar e a pular de alegria. Veja bem, é algo maravilhoso. Esta é a tradução de Tyndale sobre a palavra Evangelho. Evangelho é a boa notícia de Deus. É o recado de Deus aos homens a respeito do seu plano de salvação. É a maneira como ele propõe que o homem seja salvo, seja perdoado, seja transformado, seja santificado e, por fim, seja glorificado, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8. Trata-se de uma experiência espiritual, realizada pelo Espírito Santo, transformando o pecador em uma nova criatura, tendo seus pecados perdoados e seus corações purificados. E nós vemos então que é também um plano que tem começo, meio e fim. Começa pela fé. Pela fé nós temos acesso a Deus. Pela fé recebemos o perdão dos pecados. Pela fé somos santificados. Pela fé somos glorificados. Mas Paulo, quando fala do Evangelho, diz: não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo disse isso? O que significa não me envergonho? Por que não me envergonho? E nós sabemos que o Evangelho é a boa nova de Cristo, é a boa nova do reino de Cristo. Mas por que Paulo, então, diz não me envergonho? Na verdade, Paulo diz claramente que o Evangelho é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Na realidade, o plano divino de enviar seu Filho ao mundo para morrer em uma cruz, que era, na própria palavra de Deus, tida como maldição. E Paulo diz claramente: Cristo fez-se maldição em nosso lugar. Então, por que Deus usou algo tão tremendo, tão chocante, tão contrário à razão humana? E Paulo mesmo diz que o Evangelho é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Na verdade, o Deus que criou o universo, o Deus que criou o homem, o Deus que mantém todas as coisas pelo seu poder, esse Deus maravilhoso, glorioso, não teria um plano
perfeito, como é o plano de salvação. Basta o homem crer. Onde que tudo começa no mundo a ir mal, quando tudo mal que existe no mundo começa com a descrença. A descrença é o pior obstáculo entre o homem e Deus. Foi descrendo da palavra de Deus que não deveria comer daquele fruto que Adão caiu. Ele descreu do que Deus tinha dito. E essa descrença o separou de Deus. E o seu retorno, como o homem pode retornar a Deus? Crendo em Deus, crendo na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Não é com a inteligência, ainda que o plano de Deus é a sabedoria de Deus, no entanto, essa sabedoria está oculta, porque o próprio Paulo diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito Santo porque lhe parecem loucura. Mas o Evangelho é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O Evangelho tem sido pregado no mundo. E na Conferência de Lausanne foi definido o significado do Evangelho, que diz o seguinte: o Evangelho é a boa nova de Deus em Cristo. É a boa nova do reino que ele proclama e encarna, da missão de amor de Deus que traz saúde ao mundo exclusivamente por meio da cruz de Cristo, de sua vitória sobre os poderes de destruição e morte, de seu senhorio sobre todo o universo. É a boa nova de uma nova criação, uma nova humanidade, um novo nascimento por meio do Espírito Santo que dá vida. É a boa nova dos dons do reino messiânico, contidos em Jesus e mediados por seu Espírito Santo, da comunidade carismática que, por seu poder, encarna seu reino de Shalom, aqui e agora, ante toda a criação, e torna visível e dá a conhecer suas boas novas. É a boa nova de libertação, de restauração, de saúde, de salvação pessoal, social, global e cósmica. O plano de Deus é um plano global. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, assim como o mundo se tornou maldito, a terra se tornou maldita por causa do homem, agora Deus resgata o homem, sua alma, o seu corpo e resgata o homem como um ser integral. E nós vemos que nós teremos um corpo glorificado. A terra também, Deus tem planejado que a terra será totalmente transformada. Como diz a palavra de Deus, haverá novo céu e nova terra onde habita a justiça. Então, o Evangelho é essa boa notícia. E esta boa notícia, onde começa? O Evangelho é um Evangelho eterno. O Evangelho, ele foi pregado desde o princípio, porém, ele antecede a criação do homem. Lá em 1 Pedro 1, 18 a 20 diz: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que fostes resgatados da sua maneira vazia de viver, mas
pelo precioso sangue de Cristo que nos redimiu. Somos redimidos pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos, então, dizer que podemos viver esta mensagem gloriosa, porque Deus planejou. Deus não improvisa. Deus tem controle de todas as coisas e Ele planejou. E Pedro continua dizendo que nós podemos ver esse plano de fomos resgatados pelo sangue precioso de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos dias a favor de nós. Por meio dele, vocês creem em Deus, que os ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Esta boa notícia, como disse, Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. É um plano eterno, é de eternidade a eternidade. E esta notícia maravilhosa foi dada a Adão, de uma maneira simbólica. Quando Adão e Eva pecaram, Deus veio e proferiu um juízo sobre a serpente, sobre Eva, que teria dores de parto, sobre Adão, que teria canseira para fazer a terra produzir, e disse a ele: da semente da mulher nascerá um para esmagar a cabeça da serpente. O diabo está julgado, como disse Jesus. O Deus desse século já foi julgado, já foi sentenciado, e ele está condenado para sempre. Mas nós sabemos então que da semente da mulher, como semente da mulher, senão Jesus é esta semente da mulher que veio para a salvação. Quando Jesus nasceu, o anjo disse aos pastores: eis que vos trago nova de grande alegria e que será para todo o povo, porque nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então nós vemos que esta mensagem vem sendo preparada desde os tempos eternos e chegou até nós, na pessoa de Jesus, que veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à mão direita do Senhor. E nós vemos então que o próprio Jesus, ele previu isso. Ele disse aos seus discípulos: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ressuscitará. Jesus sabia, ele veio com um plano determinado e cumpriu cabalmente esse plano. E quando ele expirou lá na cruz, ele diz: está consumado. O Evangelho é esta certeza de salvação. O apóstolo Paulo diz que a pregação do Evangelho, que ele se dedicou à sua vida, não era baseada em sabedoria humana. O apóstolo Paulo falava inspirado pelo Espírito Santo. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ele recebeu esta incumbência de pregar o Evangelho do próprio Senhor Jesus. E nós que pregamos o Evangelho, temos que também estar nesta mesma condição. Se nós próprios não tivermos a nossa vida transformada, não nascemos de novo, não estamos cheios do Espírito Santo, não estamos aptos a pregar um Evangelho que seria apenas teoria. O apóstolo Paulo diz que pregava o Evangelho, que era loucura para os judeus,
que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E diz, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria. Agradou a Deus salvar os pecadores pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Pelo seu poder, no nome de Jesus, há salvação. Ele derramou seu sangue pelos nossos pecados. Só Ele pode salvar. Quando Ele fez um dos seus milagres, alguém disse, mas como que Ele pode perdoar pecados? E Ele disse, o que é melhor, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele, levanta e anda. O evangelho é evangelho de poder. Jesus, quando enviou seus discípulos, diz, e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este é o evangelho de Jesus Cristo, é evangelho de poder, não é evangelho de sabedoria humana, não é uma bela filosofia de vida. É o evangelho que transforma, é o evangelho miraculoso, é o evangelho que o Espírito Santo opera na vida das pessoas. Nós vemos que Jesus mostrou o seu poder. Quando Jesus pregava, as pessoas diziam que ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas. A palavra de Jesus era uma palavra de poder. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de poder. Os próprios discípulos não estavam autorizados a sair pregando, mas disse, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Este poder deve acompanhar aqueles que pregam o evangelho. Somos chamados a expor o evangelho e o Espírito Santo age na vida das pessoas. Não somos nós não somos capazes de nada, mas Ele é capaz de tudo. Ele é que nos dá o poder. Então nós sabemos que evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus tem poder para perdoar pecados. Jesus tem poder sobre a natureza, andando sobre as ondas. E quando ele repreendeu o mar, alguém diz, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando ele na cruz expirou, a natureza ficou em protesto. Houve trevas em todo o mundo. O mundo protestou, a natureza protestou, porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o Todo-Poderoso. A morte não pode detê-lo, a sepultura não pode detê-lo. O diabo foi derrotado pela sua morte e ressurreição e ascensão à direita de Deus. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Um evangelho que salva, um evangelho que batiza com o Espírito Santo, um evangelho que santifica, um evangelho que tem todo o poder para nos conservar íntegros diante de Deus, para vivermos uma vida santa, para viver uma vida gloriosa. Alegria, a paz daqueles que recebem o evangelho é permanente. A minha paz vos dou.
Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Podemos enfrentar dificuldades, mas podemos ser sempre vitoriosos, seja o que for que aconteça, nós estamos nas suas mãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ao Senhor Jesus, toda honra e glória e louvor. Amém.